Olá, sejam bem-vindos ao canal Lar dos Contos e esse é mais um manhwa para moças e claro, para moços também. Vamos para a parte 3 de outro típico romance de fantasia. Eles estão pensando no que fazer para o pai dela aceitar o relacionamento deles. Então ela tem a ideia de sair em um encontro para mostrar como eles convivem bem. Então no dia seguinte os dois começam a passear juntos e o pai dela fica seguindo eles para lá e para cá, sabe? Tentando ser o mais discreto possível, mas falhando miseravelmente porque ele não é nada discreto, gente. Mas então, durante sua investigação nada discreta, ele não consegue encontrar nenhuma evidência de que o Duque esteja aprontando algo. Só que daí ele acaba ouvindo os empregados conversando algo sobre: ai, ninguém pode saber. O Grão-Duque não quer que ninguém descubra. Aí o pai da Litera logo pensa que o Grão-Duque está tramando alguma coisa. Pra descobrir o que é, ele começa a seguir os empregados. Aí ele tava lá, né, bisbilhotando. Mas aí o Grão-Duque percebe a presença dele ali. E assim, gente, nesse momento o coração do velho quase sai pela boca. E na cabeça dele ele já tá pensando: adeus, mundo cruel, esse é meu fim. Mas aí nada acontece, o Grão-Duque só revela que estava organizando um jantar surpresa para a família. E aí a cara do pai de Litera fica no chão, né? Ele ficou o dia todo suspeitando do Grão-Duque e no final das contas não era nada. O barão então pergunta se o Grão-Duque não ficou bravo com ele, mas ele responde que não ficou bravo, né? Afinal ele entendia a preocupação que o pai de Litera tinha com ela, pois nas vezes que ele apareceu em público realmente ele não agiu muito bem, né? Ele agiu realmente como uma fera selvagem. Ele também diz que fica muito feliz em saber que Litera tem uma família que se preocupa tanto assim com ela. Assimilando tudo isso, o pai de Litera se senta em um dos degraus da escada e começa um desabafo com ele. Ele diz que Litera nunca teve a chance de experimentar ser apresentada na alta sociedade, pois como seu corpo era fraco quando era mais jovem, ela passou todo o seu tempo em casa e raramente se encontrava com os outros. Assim, todo tipo de mentira começou a circular a respeito dela, que ela era uma aberração e que era uma vergonha para a família. Então, como ele não tinha um nome tão respeitado assim, era apenas um humilde barão, não lhe restava nenhuma escolha a não ser aceitar as fofocas silenciosamente. Então, ele pede que o Grão-Duque faça esse banquete ser o mais luxuoso que possível para agradar a Litera, para que ela pudesse aproveitar ao máximo. O Duque diz que fará o máximo possível para dar um banquete para Litera que o pai dela possa se orgulhar. O pai de Litera agradece, mas também dá um puxão de orelha nele, dizendo que o Grão-Duque precisa se arrumar direito. Ele chega na cara do Grão-Duque e diz: pelo amor de Deus, homem, será possível que você não pode pelo menos se barbear? E por que? Você é um Grão-Duque e fica vestindo esses trapos? Pelo amor de Deus, vista uma roupa mais chique. Então ele arrasta o Grão-Duque para se arrumar direito para o grande banquete. Litera se arruma para o banquete e no corredor ela se encontra com o Duque todo ajeitadinho, gente. Ela chega e fala assim: nossa, você tá muito charmoso. Aí ele vai e pergunta para ela: então agora eu faço o seu tipo? Ele faz essa pergunta lembrando sobre o que a mãe dela falou sobre o tipo de homem que ela gosta, né? Isso é meio que uma provocação pra ela. E ela acaba brigando, dizendo: eu já disse pra você esquecer isso, rapaz. Litera se surpreende quando vê o salão de banquete lotado de gente. Quem é essa gente toda aqui? O Duque diz que convidou os empregados e os cavaleiros, pois já fazia tempo que não havia um banquete por ali. Além disso, ele queria compensar o fato de que os dois não tiveram uma festa de casamento. E o mais importante é que ele queria deixar claro o quanto ele aprecia Litera. Ela fica tocada com toda essa declaração e o chama para uma dança. Ele segura a mão dela, se aproxima, mas não ousa beijá-la. Ela então diz que ele pode beijá-la. Então ele beija a mão dela e começam a dançar. Quando estão indo pro salão de dança, ela diz pra ele que não sabe dançar e tem medo de que possam rir dela. Mas esse cara não sabe brincar, né? E ele diz que se alguém rir dela, ele vai mandar direto pra masmorra. Litera pensa sobre quando viu o rosto dele pela primeira vez. Compartilhar uma dança era a última coisa que ela esperava fazer com ele. Mas olhando pra eles agora, são muito mais do que amigos. São um casal de verdade. E o pai de Litera chora de emoção vendo a filha dele dançar tão feliz assim. Ai, gente. Na relação do pai e da mãe de Litera, basicamente parece ter uma troca de papéis. Já sozinho, o Grão-Duque e a Grã-Duquesa tomam um vinho juntos. Eles conversam sobre como o banquete foi divertido e como os pais dela foram embora super satisfeitos.
De repente ela se aproxima dele, toca em seu rosto e diz que ele é muito bonito. Ela pergunta se existe alguma razão específica para ele deixar a barba crescer, que ela diz que a barba dá um ar de sério para ele. Ele conta que mantém essa aparência porque não quer ser visto como um nobre, porque a aparência conta muito, né, na nobreza. E assim ele vai mostrar que ele tem pouco interesse em política. Assim, a família imperial não vê ele como uma possível ameaça, deixando assim ele e os que ele amam em paz. Litera percebe que agora ela faz parte das coisas que o Granduque ama. Ela o abraça e diz que pode contar com ela para tudo. Ele diz que o norte é tanto dela quanto dele, e que se alguém ousar machucar ela, ele fará essa pessoa implorar para desviver. Litera dessa vez está decidida a proteger sua felicidade. Enquanto isso, os nobres do Império se reuniram para discutir se deveriam ou não se preocupar com o casamento do Grão-Duque. Eles têm receio de que o Duque esteja planejando algo ao se casar com alguém do Sul, mesmo que essa pessoa seja de uma família, né, não tão prestigiada assim. Além de que o Grão-Duque possui sangue imperial e a possibilidade dele ter um herdeiro também implica preocupação aos nobres. Mas, por fim, eles resolvem apenas ficar de olho por enquanto. Litera faz uma visita para o seu marido no escritório e ela o vê usando óculos. Ela pergunta desde quando que ele usa óculos, que ela nunca viu, e ele diz que só usa óculos quando precisa ler muita coisa. Ela fica implicando com ele, dizendo que ele tá usando óculos porque tá ficando velho. E ele diz que não tá velho, nada disso, que ele só tem a visão ruim. Aí ela diz, sim, muito jovem, muito jovem. O pior é que, se for falar de velhice, né, ela viveu 3 vezes a mais que ele. Então vamos descer abaixo. Mas por fim ela finalmente conta o motivo de ter ido até ali. Ela diz que estava se perguntando se tem algum nobre incomodando ele, já que como a notícia do casamento dele se espalhou, ela supôs que isso atraiu a atenção dos nobres. Gente, é isso que eu chamo de ser uma pessoa precavida, né? O Grão-Duque conta que sim, isso já está lhe dando um trabalhão, pois não importa o quanto ele diga que não está interessado em poder, só por ter o sangue imperial, eles vão sempre o ver como uma ameaça. Ele agora tem que ser muito cuidadoso com suas ações, pois eles podem usar qualquer desculpa para atacá-lo. Então ela diz, nossa, você tem muita coisa pra fazer, né? Não vai ter nem um tempinho pra ficar comigo. De repente ele diz, não, já tô terminando aqui, rapaz, já calma aí que eu já tô terminando já pra gente ficar juntinho. Bem que o ditado diz, né? Um homem apaixonado é pior do que um cachorro com dor de dente. Eu não sei se esse ditado existe, mas isso veio em minha cabeça aqui agora. Eu acho que existe. Gente, me diga aí nos comentários, vocês já ouviram falar desse ditado? Porque não é possível que eu tenha inventado isso agora na minha cabeça. Eu tenho certeza que eu já ouvi em algum lugar. Ela se senta no colo dele e diz que vai ajudá-lo com todo o seu conhecimento do futuro para ele se livrar desses nobres irritantes. Ela parece estar bem confortável no seu novo assento, né, gente? E o Duque, coitado. Enfim, ela diz que o plano dela é deixar aqueles nobres pé no saco falidos até a 3ª geração deles. E ela vai fazer isso tudo de maneira sigilosa, que é pra não descobrirem o envolvimento dela nessa vingança. O Duque até falou assim pra ela, nossa, mas não precisa disso tudo também, né? Só que aí ela conta pra ele que esses mesmos idiotas, na vida passada dela, apunhalaram ela pelas costas muitas vezes. E que isso também é uma forma dela se vingar. Aí o Duque, né, como ele tem sempre 2 personalidades com a Litera, ele muda logo para a personalidade sanguinária. Ele vai dizendo que vai reunir já os cavalheiros e vai apagar todos aqueles nobres da história. Mas ela o acalma. Ela lembrou a ele que eles não podem atacar assim, ou vão pensar que eles estão fazendo isso porque têm interesse em derrubar a família imperial. E isso traria mais problemas para eles. Aí o Duque pergunta, mas você não acha que só deixar eles falidos é uma punição muito generosa, muito leve? Ela diz que esse plano dela não é nada generoso, porque coisas como levar de arrasta para cima é muito rápido e simples. Ela quer ver o circo pegar fogo, entendeu? Ela quer ver ele se destruindo aos pouquinhos, queimando aos pouquinhos no inferno. Ela sendo mais sinistra que ele. Ela olha para a mesa dele e vê que ele estava escrevendo um bilhete. É um bilhete de negócios que ele vai enviar para os outros nobres. Só que daí ela anota a letra bizarra, parecendo uns hieróglifos. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Aqui diz... Só que ela sabe que a letra dele é linda.
Então ele explica que usa essa letra para os nobres pensarem que ele é tão selvagem que não consegue escrever direito. Então de repente eles são interrompidos por 2 batidinhas na porta. Toque, toque. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta: quem é? É a Polícia Federal. Mentira! Era o Padre Honor. Ele é de confiança do Granduque. Ele que havia analisado as cartas que vieram do futuro. Ele se pergunta se chegou em uma hora errada e já vai se retirando do escritório. Mas o Granduque diz que ele chamou ele ali justamente para falar com a Granduquesa. Ele queria que o padre examinasse Litera, pois ele ficou preocupado quando soube da sua saúde fragilizada. Ele tinha medo que ela ainda pudesse estar correndo algum perigo ou ainda estivesse um pouco doente. O padre diz que há um poder especial nela e um traço forte de uma bênção. O duque pergunta sobre a saúde dela e ele diz que está tudo ok. Ele também diz que eles precisam ter bastante contato físico. Ele diz que não sabe por quê, mas pelo que parece, toda vez que eles ficam juntos, a bênção fica mais forte. Litera teoriza em seus pensamentos que talvez isso aconteça porque quando ela estava morrendo, a última coisa que ela pensou quando fazia seu pedido era em conhecer pessoalmente o Granduque. O padre pergunta se pode voltar mais vezes para examinar Litera, para ver se ele entende mais o que está acontecendo. Ele só não pode querer dar uma de torra, né, gente? Litera e o Duque então resolvem dar um passeio pelo ducado. Ela olha pra ele e pergunta qual a necessidade dele estar vestido daquela forma, como se estivesse indo pra guerra. Ele diz que é para proteção, pois os monstros circulam livremente pelaquela região. Então ela pergunta se não deveria também estar vestida de acordo. Mas aí ele dá um sorriso pra ela. Gente, que sorriso é esse? Mentira! Gente, se eu já acho ele sério e bonito, ele sorrindo, meu Deus. Então, né, ele sorri porque ele fala de forma convencida de que ela não precisa usar esse tipo de roupa, já que ele pode proteger os dois. E ele nunca vai permitir que nada aconteça com ela. Litera imagina o quanto ele já deve ter passado, sabe, para proteger aquele lugar. Por isso ele tem tantas cicatrizes no corpo dele. E por falar no corpo dele, Litera fica corada só de lembrar. Mais à frente eles avistam uma fonte. Porém a fonte não funciona, né, já que lá é tão frio que a água fica congelada. Mas mesmo assim o Duque diz que ela pode fazer um pedido naquela fonte, jogando uma moeda. E o pedido que ela faz é para ela finalmente conseguir morrer em paz. Gente, é o pedido da maluca. Mas enfim, é porque ela morreu já 2 vezes e nenhuma ela estava em paz. Então ela quer que nessa vida finalmente dê tudo certo. O Granduque também resolve fazer um pedido. Ele diz que deseja que Litera viva uma vida sem arrependimentos. Ela fala, mas você tinha que fazer um pedido pra sua felicidade. E ele diz que vai estar feliz se esse desejo se cumprir. Porque tudo que ele quer é que ela fique bem. Litera começa a sentir que realmente está apaixonada por ele, mas por causa do trauma que ela teve do relacionamento anterior, ela não consegue dizer isso em palavras. Então, ela resolve tomar uma atitude. Mas aí, né, quando tava rolando bem aquele clima de declaração, um monte de monstro voador começa a atacar o lugar. E assim, ele fica revoltadíssimo, né, porque destruiu o momento romântico dele. Mas o Duque é muito bom no que faz e ele consegue derrotar todos os monstros e ainda por cima proteger Litera. E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade. Ela percebe que durante a batalha, ele sempre colocava a capa dele na frente dela para que o sangue dos monstros não a sujasse. Ela diz pra ele não fazer isso, porque pode acabar atrapalhando ele na luta. Mas ele responde pra ela que isso pra ele é igual um joguinho de criança. Cara, brother, que parada sinistra, meu irmão. Quando a batalha termina, apesar dele estar todo sujo de sangue, ela continua intacta. Mona, tô intacta. Então ela corre para os seus braços e o abraça, mesmo que isso a deixasse toda suja. Ela diz pra ele que não quer ser só uma pessoa a quem ele tem que proteger o tempo todo. Ela quer estar do lado dele, seja como for. No final das contas, ele retribui o abraço e diz que não tem como ganhar dela. Os habitantes do ducado ficam olhando pra eles e falam, nossa, como o amor é lindo, né? Quando finalmente chega a noite, Litera toma uma decisão. Ela se aproxima pra dar um beijo nele e beija sua bochecha. Ele diz que ela precisa parar com isso, porque ela vive provocando ele e ele não aguenta mais. Mas ela diz que ela não quer provocar, que agora é pra valer, ela quer um beijinho. Mais uma vez ela tenta chegar bem pertinho. É agora que vai ter um beijo!
E não tem o beijo, ela coloca a mão. Ela simplesmente não consegue beijar ele. Aí ele fica todo chateadinho. Ele pensa que ela tá brincando com ele. Então ele diz que vai sair e dormir em outro lugar. Mas ela agarra no braço dele e diz: não, já que eu não tô conseguindo te beijar, você que vai ter que me beijar. E ele foi pego de surpresa, né? E aí, gente, será que vai sair esse beijo ou não vai? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser notificada toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Então é isso, um beijo e um queijo.